Ao longo dessa semana, estamos ouvindo as propostas e ideias daqueles que querem governar Blumenau. Segunda-feira foi Ivan Nats, do PDT. Terça-feira, Valmor Schiochetti, do PT. Quarta-feira, Jean Kuma, do PSD. E hoje, na quarta entrevista, é a vez de Napoleão Bernardes, do PSDB. A série encerra nesta sexta-feira com Arnaldo Zimmermann, do PCdoB. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio no dia 15 de agosto. Essas entrevistas estão sendo gravadas em vídeo e no final de semana, quando todos os candidatos já tiverem se manifestado, esses vídeos serão postados no portal Informe Blumenau. Candidato Napoleão Bernardes, o senhor é uma das principais lideranças do PSDB em Santa Catarina e muito se aposta no seu nome para outros cargos eleitorais no futuro. Deputado federal, senador ou mesmo governador ou vice-governador. Minha pergunta é, o senhor reeleito ficará aos 4 anos à frente da Prefeitura de Blumenau ou existe a possibilidade de, em 2018, quando houver novas eleições, concorrer a novo cargo? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Nereu, do Informe Blumenau. É um espaço democrático importante para o aprimoramento da democracia. Gonçalves, a minha vida é uma vida de compromisso com Blumenau. É um compromisso incondicional com o interesse público da cidade. Blumenau me viu crescer. Meus pais foram adotados por Blumenau para viver. Aqui construíram a sua vida, as suas oportunidades, como tantas e tantas que nos escutam nesse momento. E eu também, como tantos e tantas, nasci aqui. E ao longo da minha vida tive toda a minha história forjada, construída em Blumenau. Cedo tive a vocação da vida pública, tenho isso como causa, tenho isso como vocação, tenho isso como ideal. E eu tenho me dedicado integralmente às questões de Blumenau. Portanto, esse tema em relação ao futuro é algo que nem sequer passa pela minha cabeça, até porque eu sempre disse, até em outras entrevistas, quando fui recém-eleito, por exemplo, quais seriam as perspectivas em relação ao futuro? Eu tenho dito permanentemente, meu foco e minha obstinação é em relação ao trabalho empenhado, dedicado, em relação e em favor à cidade de Blumenau, e eu não invisto um segundo do meu tempo em conjecturas em relação ao futuro. 100% do meu tempo, do meu empenho, do meu foco, da minha dedicação são relacionados à gestão da Prefeitura de Blumenau. Então esse é um tema que nem sequer passa pela minha cabeça e não conjecturo a respeito desse tema. Ficará aos 4 anos. Meu objetivo é trabalhar sempre em favor de Blumenau. Não é algo que eu reflita a respeito, que eu invista um segundo de tempo a respeito para raciocinar a respeito disso, em virtude do meu compromisso ser incondicional em favor da cidade. Em 2012, o senhor prometeu que priorizaria o pessoal técnico nos cargos de confiança, mas a gente percebe ainda algumas indicações políticas no seu governo, pessoas indicadas por vereadores e tal. Há 4 anos, a sua coligação tinha apenas 2 partidos, hoje são mais de 10, já até perdi a conta. Como o senhor vai preencher os espaços caso seja reeleito e mais além? O senhor vai diminuir o número de cargos comissionados? Eu já diminui o número de cargos comissionados e fiz isso no primeiro dia de governo. Aliás, na história de Santa Catarina, são raríssimos os casos, se não o único, de que ainda na transição de governo, nós já encaminhamos a reforma administrativa e ela foi não encaminhada à Câmara no primeiro dia de governo, ela foi sancionada, tornada lei no primeiro dia de governo. Eu havia assumido o compromisso em 2012 de reduzir secretarias, reduzimos secretarias. Eu havia assumido o compromisso em 2012 de enxugar a máquina pública e nós enxugamos quase uma centena de cargos de confiança cortados, eliminados já no primeiro dia de governo. Hoje Blumenau tem menos cargos de confiança que cidades como Itajaí, por exemplo, com população menor que a nossa. Então o enxugamento já aconteceu de fato e nós vamos continuar a aprofundar a nossa reforma administrativa sempre com uma obstinação e com uma ênfase muito grande em gastar menos com o governo, gastar menos com a burocracia para investir mais nas pessoas e na comunidade. Sobre o preenchimento dos cargos, eu sempre defendi e continuo defendendo, e quem assumiu o compromisso de estar comigo nesse pacto, nessa aliança de união, de amor, de soma por Blumenau, foi por acreditar nos princípios, nas bases que eu tenho defendido como modelo e como norte de gestão. Preenchi os cargos, independente de critérios partidários, há pessoas na administração desde o primeiro dia de governo que nem sequer votaram em mim, mas que eram pessoas adequadas para os cargos que estão. Há pessoas que são do meu partido, há pessoas que são de partidos de oposição, há pessoas que não têm partido. A ficha de filiação partidária não é o critério. Por curiosidade, Alexandre, para demonstrar clareza em relação a esse assunto,
Agora, recentemente, recebi a notícia, no dia 28 de setembro, eu vou receber, por exemplo, um prêmio como gestor público do ano. E quem concede o prêmio de gestor público do ano não é nada menos que o Conselho Federal de Administração. São raros os casos que alguém formado em Direito e não formado em Administração é homenageado pelo Conselho Federal de Administração, pelo prêmio Guerreiro Ramos, que é um prêmio relevante na área da administração, e foram 2 critérios que me levaram, e até me surpreendi, né, em relação a esse prêmio, que foi justamente o preenchimento de cargos de confiança, né, parte deles por administradores. E, aliás, muitos administradores públicos, inclusive formados pelo DESC, pela ESAG, trabalham comigo na administração, que nem sequer votam em Blumenau, mas são profissionais adequados para aquela área de atuação. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos práticos é que, ao longo desse primeiro período de gestão, nós demos ênfase em relação à competência técnica, à habilidade técnica para o preenchimento dos cargos, e vamos aprofundar isso em relação à segunda gestão. E aqueles partidos que se somaram ao nosso, no sentido de apresentar as nossas propostas para a comunidade, comigo, com Mário Hildebrand, são partidos que entenderam que, com a crise que o Brasil vive, de valores, de ética, financeira, econômica, de dificuldade até das próprias prefeituras, a Nereu noticia, o Brasil noticia, tem muita prefeitura aí que nem sequer salário dos seus funcionários está pagando. E aqui nós estamos fazendo uma travessia com dificuldades, mas segura nesse sentido, com muitas obras, com muitas realizações, como nós vamos demonstrar no decorrer da eleição, não todas que sonhamos, não todas que desejamos, mas aquelas possíveis dentro desse contexto. Então, as pessoas e os partidos que aderiram à nossa proposta, o fizeram para se incorporar a esse modelo de gestão que eu vou, inclusive, aprofundar. Transparência total, pessoas técnicas adequadas para os lugares corretos, comprometimento sempre em ouvir a comunidade e realizar mais e melhor em favor das pessoas. Candidato, estamos com mais ou menos 6 minutos da sua entrevista. Eu queria falar sobre transporte coletivo. Minha pergunta não é sobre a caducidade do consórcio SIGA, e sim sobre o futuro. Não é ruim ver que a empresa que hoje faz o serviço de forma emergencial na cidade, a Aviação Piracicabana, está nas páginas policiais em alguns estados brasileiros por conta de falcatruas e denúncias de fraudar licitações? Vai que ela ganha a licitação, não ficará uma mácula na sua administração? O senhor não teria que tomar alguma posição com relação a isso? Alexandre, o meu compromisso, e a cidade de Blumenau me conhece, o meu compromisso é sempre com credibilidade, com respeito, com transparência, com ética, firmeza incondicional quando se trata das questões relacionadas à ética e em relação ao respeito. Nesse caso específico, a Aviação Piracicabana, pelo porte que tem, era a empresa que tinha a condição de assumir emergencialmente o transporte coletivo de Blumenau. Vocês podem fazer uma enquete com operadores de transporte de todo o Brasil. O que se fez em Blumenau, não digo que é milagre, porque é fruto de muito trabalho, mas as pessoas que estão em casa, quem está nos ouvindo no carro, no transporte, pela internet, é simples raciocinar. Nós tivemos o rompimento do contrato com o consórcio SIGA, pelas razões que todos conhecem, salários atrasados reiteradamente, motoristas e cobradores sem a esperança no final do mês, sem a dignidade do salário para o sustento das suas famílias, mais de 1.000 famílias de Blumenau amargando a desesperança da falta de salário. Isso é duro, isso é cruel. E em virtude da falta de salário, as paralisações reiteradas. E aí vem o drama para o estudante, para a dona de casa, para o trabalhador, para o industriário, para o idoso, para o aposentado, de ir para o ponto de ônibus, fica lá à mercê de esperar se vai passar ônibus ou não vai, se vai ter paralisação surpresa ou não vai, quantos dias vai durar a greve, pela falta de salários, pela falta de condições. Inclusive recolhimento de ônibus por falta de pagamento. Só numa vez, 23 ônibus do consórcio SIGA foram recolhidos por oficial de justiça. Então a medida se impunha, era necessária. A solução foi dada. Blumenau tinha um problema de transporte coletivo. A solução foi dada. Os passos estão sendo encaminhados. E o que eu quero reafirmar com isso é que em uma semana, no raciocínio que eu fazia, Alexandre, 1.000 trabalhadores, imagine o que é essa transição. 1.000 trabalhadores em uma semana, de um cenário de desesperança total, para um cenário de trabalhar e ter a certeza que vai receber o salário no fim do mês. Uma semana, 1.000 trabalhadores estavam empregados. Compromisso de que fossem os trabalhadores do consórcio, aqueles que sofriam, que amargavam essas dificuldades. Compromisso social, efetivado, honrado. Ônibus, como eu disse, os ônibus estavam sendo recolhidos, um a um, pouco a pouco,
e Blumenau teria então esse grave problema. Em uma semana, 190 ônibus estavam aqui. Em um mês, 240. Quem no Brasil tem a condição de, em uma semana, aportar 190 ônibus numa cidade? Tem que ser um grupo sólido, estável. As questões contratuais, elas estão aí claras, com acompanhamento do Ministério Público, Tribunal de Contas. A nossa visão de transparência nesse processo é tão grande que eu me antecipei e nós primeiro, antes de publicarmos e lançarmos o edital, primeiro foi para o Tribunal de Contas, para o próprio Tribunal de Contas analisar. Então o compromisso nesse caso, Alexandre, é transparência e retidão total. E como eu disse, a solução está dada. Antes era o cenário de paralisação de greve, era o cenário da falta de salário. Hoje tem ônibus, hoje tem salário em dia. É a melhor condição do mundo? Óbvio que não. Tem que melhorar? Óbvio que sim. Mas antes Blumenau estaria refém daquela situação do consórcio Siga por mais 12 anos. Nós libertamos Blumenau daquela situação e garantimos a oportunidade de um novo sistema mais estável e que garanta a dignidade de todos. Candidato, estamos com cerca de 10 minutos. Aproveitando que o senhor falou do Tribunal de Contas do Estado, ele fez alguns apontamentos sobre o edital do transporte coletivo montado pela Prefeitura. E um deles diz que a outorga prevista na minuta, no valor de 5 milhões de reais, não deveria ser aplicada porque beneficiaria a aviação piracicabana. Qual a sua opinião sobre esse apontamento do TCE e se o senhor, que é a autoridade máxima, vai acatar? Isso agora primeiro passa por uma análise técnica, jurídica, contábil, por todos os profissionais da Prefeitura, até porque quem faz esse edital não é o prefeito pessoalmente. Há toda uma equipe de profissionais, aliás, profissionais de carreira envolvidos também na realização de toda essa análise. Então isso voltou do Tribunal de Contas, agora está sendo analisado pelos profissionais da Prefeitura, né, quais são as posições que serão acatadas, as que não serão acatadas, as possíveis de ser, e isso demonstra mais uma vez a nossa retidão, a nossa transparência, no sentido de ter antecipado, aberto 100% do edital ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas previamente analisasse. Então está na fase da análise da Prefeitura, então logo seja concluída, isso vai ser encaminhado para a decisão final. Candidato, temos aí cerca de 11 minutos e 30. Vou fazer um intervalo para a gente acertar o tempo no próximo bloco. Hoje, na série de entrevista com os candidatos a prefeito, nós estamos ouvindo Napoleão Bernardes, do PSDB. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, continuamos com essa entrevista. Notícias.